Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo, Carlos Lopes. E essa semana o tema que a gente vai tratar é um pouco do que tem acontecido nas últimas semanas, né? Do lado internacional, a gente vê sérias preocupações ali, principalmente com o conflito no Oriente Médio e os eventuais impactos que isso possa vir a ter, não só sobre preço de ativos, mas preço das commodities e finalmente sobre o quadro econômico ali dos países, incluindo o Brasil. E falando de Brasil, temos preocupações próprias aqui também, né? E relacionadas principalmente à política econômica, particularmente à política fiscal. O mercado ainda tenta entender se a estratégia de política fiscal ela é viável e se ela vai resultar numa solução para o problema de dívida brasileiro, né? Se em algum momento ela sinaliza que a gente vai ter uma dívida estável mais para frente. Esse tem sido o quadro aí das últimas semanas e isso tem trazido pressão, principalmente sobre o câmbio, né, que continua num patamar pressionado ali acima de 5,60, pressão sobre a curva de juros local e certa pressão sobre ativos internacionais em função desse conflito. Lá fora a gente tem um conflito que é de difícil previsibilidade, né? Tem dois lados envolvidos ali que podem tomar decisões unilaterais a qualquer momento e provocar uma escalada forte da guerra. Por enquanto, os incentivos para não se avançar nessa escalada são relativamente fortes, né? As grandes economias não têm incentivo em apoiar uma escalada, dado que os custos econômicos são bem elevados, né? Por isso há uma pressão para que o conflito fique ainda mais restrito, né? Não tenha uma escalada rápida e por isso as potências pressionam tanto Israel quanto o Irã, por exemplo, no caso, para que não tenham respostas desmedidas, né, provocando então uma escalada muito acentuada do conflito. Mas a qualquer momento a gente pode ter essa mudança de decisão, então é um risco que vai permanecer vivo aí pelos próximos meses, embora o cenário base aí da maioria dos analistas, inclusive o nosso, é de que a gente não deva ter uma escalada e, portanto, os impactos sejam limitados, né, e moderados nos ativos financeiros, nos preços de petróleo. E então não temos feito aí grandes mudanças no cenário econômico brasileiro em função dessas pressões no Oriente Médio. Outros riscos permanecem, principalmente a eleição americana, mas esse é um tema que a gente fala mais para frente. Aqui no Brasil, então, continuam as preocupações fiscais. Recentemente a gente teve a melhora de rating aí pela agência de risco, mas que ela não reflete uma melhora na percepção, pelo menos dos agentes locais, dos economistas, dos analistas e do próprio mercado, sobre como que está evoluindo a questão fiscal. A melhora de rating ela olha muito para o passado, pelos avanços que conseguiram até agora, as reformas que foram feitas no passado, a taxa de crescimento que o Brasil conseguiu crescer nos últimos anos, e tudo isso justificou essa melhora de nota. Olhando aí para os próximos anos, a situação já é mais complexa. E por isso a gente vê um prêmio de risco relevante, uma percepção de risco relevante, sendo embutida nesses preços locais, né? Tanto nas expectativas dos economistas, quanto na precificação de mercado nos principais ativos, como bolsa, juros e câmbio. Por quê? Porque o mercado olha para essa estratégia fiscal do governo e vê que é uma estratégia muito baseada em ganhos de arrecadação recorrentes, né? Em que cada vez mais se arrumam medidas para aumentar a arrecadação. Mas essa estratégia tem sido vista aí com limitações importantes, né? E não deve continuar avançando. Por isso, recentemente, essa semana, a gente teve o próprio governo reconhecendo isso, que não há mais muito espaço para avançar nessa estratégia e vai ser necessário finalmente fazer um ajuste pelo lado do gasto público. Agora, os desafios nesse campo são inúmeros, né? As principais contas, os principais pontos que o governo poderia mexer para reduzir de forma mais eficaz, mais objetiva, os gastos públicos são aqueles que encontram mais resistência política para se fazer, ou seja, sobram poucas opções significativas de ajuste de gasto público e é isso que o mercado vai aguardar ter uma resposta. Então, por enquanto, seguimos convivendo tanto com esses riscos externos quanto com essa incerteza local e por isso
não devemos ter alívio nessa percepção de risco, principalmente local, no curto prazo, ao longo dos próximos poucos meses. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.